Bom dia, pessoal. Saiu a sentença do diretor financeiro do Bola de Neve contra mim. Não só eles perderam a ação para mim, como foram condenados. Felizmente hoje, pessoal, a gente vai ter que falar do caso Bola de Neve, que foi condenado. Márcio Bieda, há uns tempos atrás, levantou as acusações, também trouxe provas de que estava acontecendo um esquema na igreja na parte das maquininhas, que as maquininhas não era da igreja, era de uma empresa terceira, e que essa empresa terceira, enfim, vocês sabem o que acontece. Muitos líderes se levantaram falando que ele estava querendo acabar com a igreja, que isso era tudo mentira, tal. Saiu a sentença, ó, vou colocar as imagens aqui para vocês, e o Bola de Neve foi condenado. Não só condenado, devido às evidências que foram mostradas, como também tiveram que pagar 10% do valor. O valor da causa estava em torno de 100 mil, que eles estavam pedindo de retratação, e o juiz falou, ó, não só vocês perderam, mas vocês ainda vão ter que pagar 10% para ele desse valor, e não se toca mais no assunto. E não pode ser reaberto um novo processo referente a esse mesmo caso. Então assim, é um caso que é muito triste, porque eu fui músico do Bola de Neve há quase 2 anos, ali perto da região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Então para mim que participei, fui em cultos, lá na sede, quando era lá na Toriaçu, ali atrás do Parque da Água Branca. Isso é muito triste, mas vou colocar aqui para vocês. Já coloquei a sentença e vou colocar o Bieda falando, depois eu retorno pra gente falar um bocado sobre o que tem acontecido, que é muito, mas muito triste o que tem acontecido nas igrejas no Brasil. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal, dá uma força pra gente. Nosso intuito aqui é poder trazer o evangelho que é simples, é genuíno e não esse monte de papagaiada. Olha o que diz no texto, Provérbios 12:17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha o engano. Então a igreja disse que ele era o mentiroso. Só que quando foi para a justiça dos homens, falou, quem está falando a verdade é ele, e não a igreja. Muito triste. Bom dia, pessoal. Saiu a sentença do diretor financeiro do Bola de Neve contra mim. Não só eles perderam a ação para mim, como foram condenados a nos pagar 10%. Eles estavam pedindo 100 mil, né? De indenização, dizendo que eu estava mentindo sobre o CIAF, sobre o diretor financeiro, e eles foram condenados, perderam o processo e vão ter que pagar ainda para mim. O dinheirinho desse povo, dessa igreja disfarçada de igreja, né? Esse lugar disfarçado de igreja, Bola de Neve, ainda seu dízimo, sua ofertinha, vão ser usados para pagar aqui, ó. Vão me pagar porque vocês são mentirosos. Deixa eu dizer, o pessoal do Bola de Neve é mentiroso, é bandido. Os que continuam aí. Aí eu queria saber, e aí, Anderson Silva, o que você tem a dizer? E aí, Malafaia, todos esses pastores que passaram aí, o que vocês têm a dizer? Todos vocês aí. Anderson Silva, o que você tem a dizer do menino aqui? O que você tem a dizer? Hein? Vocês vão continuar defendendo agora? Então, eu fui ameaçado, sofri perseguição e agora eles ainda foram condenados, porque eles tentaram, né, para ludibriar, para jogar uma cortina de fumaça e falar que era mentira e que iam processar. E agora que eles perderam? E agora, Anderson Silva? O que você tem a falar? Lá é um monte de gente honesta, Anderson Silva? Ou você quer fazer uma machonaria lá, seu covarde? O juiz declarou extinto com resolução de mérito, ou seja, eles não podem me processar de novo pelo mesmo assunto. Se dá por encerrado, vocês acreditam? E eles podem recorrer. E eu quero que recorram, porque eu quero ganhar mais dinheirinho de vocês. Recorram. Recorram, porque daí o Estado vai majorar, né? Então eu devo ganhar aí pelo menos uns 20 milzinho de vocês aí. Recorram. Aí eu quero ver Marcos Feliciano... todo mundo que defendeu, assim, cara, vocês, para defender o mal, vocês são muito rápido, cara. Eu nunca vi gente defensor do mal tão rápido. Cara, esse Anderson Silva, o que ele fez com a gente aqui, o que ele fez comigo, as calúnias que esse cara fez, cara, gente tudo muito covarde, certo? Só que eu sempre falei pra vocês, cara, eu só denunciei e falei do que eu tinha prova, do que eu sabia e do que eu vi. Só que um bando de covarde, eu quero saber, Santos, valeu a pena você tá aí debaixo desses bandidos aí? Pastores aí do Bola de Neve, vale a pena tá debaixo de gente que faz empresa para lavar dinheiro, roubar dinheiro de fiel? Não vale a pena, vocês são
corruptos iguais, todos defensores de corruptos. Renê, advogado do Bola de Neve, vale a pena? Vale a pena estar debaixo de gente corrupta? Vale a pena vocês pagarem 5 milhões na casa da Priscila Seixas e depois falarem que é uma casa pastoral e serem mentirosos? Vocês são mentirosos, vocês são corruptos, vocês são bandidos. Vocês, eu não estou perseguindo a igreja porque vocês não são a igreja de Cristo. Vocês são uma empresa que usa o nome de Cristo apenas. São bandidos, bandidos, bandidos. E vão cair um a um nos processos contra mim porque vocês não estão do lado da verdade. Vocês são corruptos, corruptos. Essas empresas foram feitas para lavar dinheiro. Para lavar dinheiro, vocês são corruptos. E realmente essa igreja continua levando o legado do Rina. Um canalha que não cuidou da família, que montou empresa para lavar dinheiro e vocês continuam fazendo isso. Canalhas. Priscila Seixas, uma canalha que já roubou junto com o ex-marido dela a igreja lá no Rio de Janeiro, que todo mundo aí sabe, certo? Que vive uma vida de milionária e fica postando que vai pregar nos lugares aí. Vocês são canalhas, corruptos, corruptores e corruptos, tá bom? Fica aqui o meu desabafo pra vocês. E eu quero vir, faz declaraçãozinha, Anderson Silva, covarde. Eu sei que eu sou bloqueado, mas se você tem o Anderson Silva, manda pra esse covarde, desse pilantra desse cara aí, que é um personagem, né? Aquele dia a gente viu, né, que você é um personagem, um cagão, Anderson Silva. Um abraço. Rapaz, o que eu posso falar em relação a isso? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vou trazer mais uma aqui para vocês. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim: Não mentais uns aos outros, pois que já fostes despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Então assim, você vê que ele chama a responsabilidade os santos, toda a parte da diretoria. Então uma coisa eu digo pra vocês é, primeiro, esse canal não tá aqui pra ficar levantando saia da noiva, como dizem por aí, não. Isso aqui é pra gente trazer a verdade que isso infelizmente tem acontecido. Tem vários lugares que tem nome de igreja, se parece com igreja, faz coisas semelhantes à igreja, mas o pessoal tem usado a igreja para outras finalidades, como ele deixou bem claro, e o processo diz em relação a isso. Houve lavagem de dinheiro na igreja. E o pessoal começou a tratar ele como mentiroso, a ponto de processar, e ele conseguiu ganhar. Então agora eu digo, você que ainda é da diretoria dessa igreja, tendo conhecimento disso, e aí, o que vocês vão fazer? Lembrando que a igreja não é a placa, tá? Quando chegar lá no céu não vai ter a ala do Bola, a ala da Assembleia de Deus, a ala do Deus é Amor, não vai ter isso não. É a igreja de Cristo, ponto. Então você que está preocupado, mas e o nome da igreja? Se você está preocupado com o nome da igreja, você começa a deixar o evangelho de lado para se agarrar a um nome de uma placa. E com isso, você tendo essas evidências, não é achismo e tal, não. A pessoa comprovou mediante a justiça. Então, se você que é líder, você ainda continua, você é conivente com o erro. Isso é muito triste, porque isso também tem acontecido numa outra igreja, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, em relação ao presidente nacional da Igreja Quadrangular. E eu digo a vocês, como nesse caso já tem a condenação, não tem mais o que falar. Então minha dúvida é, e aí, o que a liderança vai fazer agora? Então você tem duas opções. Você tem uma opção de continuar e morrer abraçado com a igreja, mesmo no erro, ou tomar alguma decisão. Eu sei que tem gente que hoje em dia está usando a igreja para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, único exclusivamente para isso. Nick, mas você não acha que vidas foram transformadas? Pode ter acontecido tudo isso, porque Deus ele usa quem ele quer, mas não é porque Deus está te usando que quer dizer que você vai ser salvo. Não é porque Deus está te usando que quer dizer que Deus aprova isso. Então não confunda as coisas. Os dons e os talentos que Deus dá é sem arrependimento, ele dá e pronto. Para cada um ele deu um dom, deu um talento e acabou. Você pode usar o seu dom para fazer tanto bem quanto mal. Então tem pessoas que usam parte do dom para poder atrair as pessoas e depois manifesta quem ele é de verdade, roubando as pessoas. Então assim, são várias que não são nem denúncias, já tem delas que já foram comprovadas. E aí até o pastor Anderson Silva falou uma par do Bieda, que ele era mentiroso, que ele era safado, que ele era bandido, que ele era ladrão, que ele só estava querendo acabar com a igreja. Será que vai ter nota oficial?
Será que vai falar, talvez eu não estava tão errado assim, talvez eu também fui enganado? Porque eu sempre gosto de dar o benefício da dúvida. Então, tanto o Anderson Silva quanto as outras pessoas, olha, eu não sabia a fundo, eu conversei com o outro lá dentro, o que eles me passaram é isso. Mas agora, mediante essa condenação na justiça, mediante as provas, cara, eu já não consigo nem mais acreditar em vocês. Vocês que eram minhas informações aí dentro, até hoje eu tenho amigos que são lá do Bola e tal. Então, se eu pergunto a essas pessoas e eles me falam alguma coisa e depois me vem uma decisão judicial falando algo contrário, como é que agora eu posso continuar acreditando neles? Falar, ó, cara, eu até gosto de você e tal, mas a justiça provou que você tá falando é mentira. Olha aqui, ó, a comprovação aqui. Enfim, pessoal, é um caso triste, mas saiba que a igreja de Jesus é outra coisa, tá? Isso não quer dizer que isso acontece em todos os lugares, que todo lugar está corrompido. Uma coisa que eu quero dizer é, existe a igreja genuína. Para você saber onde é que ela está, é só você lá ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não consegue entrar e fazer aquele julgamento. Será que aqui o que estão ensinando é verdade? Será que aqui tem transparência? Como é que funcionam as coisas por aqui? Quem sabe um dia eu posso até falar de um caso de uma igreja que quando eu fui questionar, o pastor ficou extremamente bravo quando eu fiz algumas perguntas. Então, se você quiser saber sobre esse caso, uma igreja fora do Brasil, coloca aqui nos comentários que depois, quem sabe eu não faço um vídeo falando pra vocês. Porque eu li a Bíblia e falava, ó, a Bíblia fala que é de um jeito. Só que aqui acontece do outro. E aí? Eu fiz como diz o rito. Fui, chamei pra conversar no paralelo e deu no que deu. Enfim, então coloca aqui nos comentários a sua opinião. Se inscreve no canal, ajuda aí a chegar na marca dos 1000 inscritos. Eu preciso da sua ajuda. Deus te abençoe. Fui.